Boa tarde, nós vamos falar sobre asbestose, que é pneumoconiose relacionada à exposição ao asbesto. Então, sabem que as pneumoconioses são um grupo de doenças causadas pela inalação de poeiras minerais, deposição, retenção e a reação tecidual referente a elas. A gente tem uma série delas, essa especificamente se deve à inalação de fibras de asbesto e à reação tecidual consequente. Eu não sei se eu fiz certo ou não, mas meus slides estão em inglês, inclusive para facilitar as tradutoras, mas de qualquer forma eu vou procurar ser claro aqui. A asbestose é uma doença em declínio, a gente está vendo cada vez menos, mesmo aqui no Brasil. Nós temos um número de casos, comparativamente a doenças relacionadas à sílica e silicose, muito menores. Nos países desenvolvidos, a asbestose hoje é uma doença relativamente rara de ser vista. E a asbestose é uma doença basicamente ocupacional, porque ela depende de dose. Ela não é uma doença que costuma aparecer com baixas doses de exposição ao asbesto, como, por exemplo, o mesotelioma. Então, para haver asbestose, de maneira geral, precisa de uma alta dose. Vocês podem ver aqui nesse gráfico, existe uma relação dose-resposta. Isso aqui é o risco de desenvolvimento de asbestose. À medida que a exposição cumulativa aumenta o risco. Isso aqui é um trabalho derivado de exposição à crisotila na China. E o diagnóstico da asbestose é um diagnóstico como de qualquer outra pneumoconiose. Nós temos que integrar o histórico ocupacional com tempo de latência e alterações de imagem. Isso aqui é importante, o Eduardo já salientou, eu vou voltar a salientar alguns aspectos em relação a diagnóstico. Falando especificamente em relação à história, nós precisamos não só fazer história ocupacional, como também fazer história ambiental. Para fazer história ocupacional, o que é necessário? Basicamente, é necessário que a pessoa pense em ocupação e que tenha um certo treinamento. E esse treinamento é muito difícil de se adquirir, vamos dizer, na escola ou mesmo na residência. É um treinamento muito prático. Nós aprendemos a fazer história ocupacional com o correr dos anos e também visitando locais de trabalho. Isso é muito importante. É muito difícil que alguém saiba fazer história ocupacional sem ter um número de anos já trabalhando na área. Mas, de qualquer forma, nós podemos utilizar questionários estruturados, existem diversos deles, certo? Ou podemos utilizar também matrizes de exposição ocupacional que vão dizer se naquele determinado setor econômico, se naquela determinada ocupação existe ou não risco de exposição ao asbesto. Com uma certa frequência a gente não consegue dados de exposição a asbesto diretamente. Então nós temos que pensar em outras coisas. Nós temos que pensar em possíveis exposições a talco, vermiculita, pedra, sabão. Todos esses minerais podem conter asbesto por causa da origem geológica, que é similar à origem geológica do asbesto. Então aqui vocês têm, por exemplo, uma estátua do Aleijadinho, isso está lá em Congonhas, Minas, feita de pedra, sabão. O Aleijadinho, ele era deformado, provavelmente ele devia ter doença de Kaplan, devia ter silicose e artrite reumatoide. Não sei se ele tinha placas na pleura, mas enfim. Mas isso aqui é pedra-sabão. Pedra-sabão pode ter contaminação com asbesto, pode ter contaminação com sílica. Aqui vocês estão vendo um trabalhador que está lidando com isolamento térmico de tubulações. Eventualmente, uma pessoa que trabalha na mesma empresa, que não faz isso, mas que está no mesmo ambiente, pode ter uma exposição que a gente chama de exposição, eu esqueci o nome, bystander, que a gente chama. Não, é ocupacional, mas não é na função que ele está fazendo exatamente. E aqui a gente tem uma foto
de Poções, na Bahia. Esses meninos estão circulando entre os rejeitos da antiga mina de amianto lá da Bahia. Então nós temos que estar atentos para essas possibilidades fora da história ocupacional típica. Em relação à asbestose, sintomas e sinais. Pode ter ou pode não ter. Sintomas e sinais não são necessários para diagnóstico de asbestose. Tá? E quando existe, o sintoma mais comum é falta de ar. E a falta de ar, na nossa experiência, na coorte que a gente segue, uma coorte que tem um pouco mais de 1.000 integrantes, é de 11,8% na coorte de maneira geral, subindo para 24,3% naqueles que têm asbestose. Então, a falta de ar, a queixa de falta de ar, que a gente chama de grau 3, por uma escala de dispneia, obviamente é mais frequente na asbestose. Estertores crepitantes é um bom índice, certo? E depende muito também da habilidade do médico em auscultar, e essa habilidade está sendo perdida cada vez mais. Hoje em dia os médicos mal examinam pacientes, pedem exames, né? Mas a ausculta é importante, e a maior parte dos casos com asbestose tem estertores crepitantes basais. E baqueteamento digital é relativamente infrequente em casos de asbestose, mas de qualquer forma estão aí, são sintomas que podem aparecer. Prova de função pulmonar, isso aqui é muito importante, certo? O defeito teórico mais plausível relacionado a uma doença intersticial pura de pulmão é a chamada restrição. É quando a gente tem uma diminuição dos volumes de forma paralela, tanto da capacidade de encher os pulmões, que é a capacidade vital forçada, quanto do volume expiratório forçado no primeiro segundo. Mas com uma certa frequência a gente encontra obstrução em trabalhadores que têm história de exposição a asbesto. Tá? Então, mais uma vez, isso aqui não é necessário para o diagnóstico de asbestose, mas da mesma forma que na avaliação da pleura, só para avaliar o paciente clinicamente. E eu queria só mostrar dois trabalhos relativamente antigos. Esse é um trabalho que foi publicado em 1971, feito no Canadá, com, eu acho que eram 24 trabalhadores que tinham asbestose, e eles demonstraram isso que está escrito aí é muito interessante. A retração elástica dos pulmões diminuída, diminuição da capacidade vital, ventilação não homogênea e fluxos expiratórios médios aumentados a qualquer pressão transpulmonar. Então, sugestivo de comprometimento bronquiolar. Quer dizer, então eles estavam achando, em 1971, que o sítio inicial, que a alteração funcional inicial relacionada à asbestose não era restritiva, mas sim obstrutiva. Alguns anos mais tarde, a gente tem esse trabalho que é Anatomia Patológica, isso também vem de um grupo canadense de Vancouver, que mostrou que o sítio inicial da lesão causada pelo asbesto é a região bronquiolar, que normalmente ocorre uma fibrose junto aos bronquíolos. Esse é o sítio inicial, e isso obviamente pode concorrer para a questão da obstrução de vias aéreas. Então, mensagem: vocês podem ter tanto restrição, quanto obstrução, quanto defeitos mistos, tá? Importante para a avaliação clínica do paciente, não tem importância no diagnóstico da asbestose. Um outro ponto muito importante: declínio funcional de pacientes expostos ao asbesto, tá? Então nós temos aqui, esse trabalho foi publicado há 5 anos atrás, nossa, passa muito rápido. Nós temos aqui 3 linhas, isso aqui é de uma
parte da coorte, eram 502 trabalhadores que tinham pelo menos 2 espirometrias feitas, com pelo menos 4 anos de tempo entre uma e outra espirometria. Tinham trabalhadores que tinham 5, 6 espirometrias feitas. Então nós analisamos o declínio funcional de acordo com os tercis da exposição calculada. Nosso índice de exposição era um índice semi-quantitativo. E nós notamos aqui o seguinte: na verdade, os trabalhadores expostos, eles começavam já com nível de função pulmonar inicial mais baixo, eles tinham uma perda, mas após cessar a exposição, não existia grande diferença na velocidade com que eles perdiam função pulmonar. Tá? Então, parece que o efeito se dá muito mais durante a exposição do que após a exposição cessada. E uma outra coisa importante é aqui, isso é análise longitudinal também da função pulmonar dos trabalhadores da coorte. Nós temos, como eu falei, cerca de 1.000 trabalhadores, mais ou menos 3.500 espirometrias feitas, porque eles vão sendo seguidos. Tem trabalhadores que já foram vistos 10 vezes, outros uma vez só, mas de qualquer forma, isso aqui é importante. A perda média, utilizando o software Spirola, desses trabalhadores é de 39 ml ano. Quando a gente compara com os trabalhadores que foram expostos e que têm asbestose dentro da mesma coorte, isso vai para menos 43, a diferença é pequena. Isso aqui é importante em termos de diagnóstico diferencial, certo? Eu não sei se deu para entender, se eu fui claro, mas qualquer coisa nós podemos voltar a esse ponto. Imagem. Radiografia é uma radiografia que mostra alterações irregulares nas metades inferiores dos pulmões. Isso é o típico, certo? E nós consideramos uma radiografia anormal a partir de 1/0 ou mais, de acordo com a classificação do AIT. E de maneira geral, casos de asbestose têm placa pleural. A maioria dos casos com diagnóstico de asbestose tem placas. Na nossa coorte, eu acho que a prevalência de placas em casos de asbestose é cerca de 80%. Então, aqui são 2 exemplos. Aqui é um caso inicial de asbestose. Vocês notam uma linearidade maior aqui, enfim. E aqui nós temos um caso de uma asbestose mais avançada. Tá? Então, o raio-x, ele é útil depois do início da radiologia digital. A radiologia digital veio dar um gás extra em relação ao uso do raio-x de tórax como uma ferramenta de vigilância e controle. De qualquer forma, a gente sabe que a tomografia é melhor que o raio-x. É mais sensível e é muito mais sensível para detectar a asbestose. Para que vocês tenham uma ideia, isso também é a experiência da nossa coorte. Se a gente assumir que a tomografia é o padrão ouro, na verdade não é, mas vamos assumir que seja o padrão ouro para fazer diagnóstico de asbestose, o raio-x mostrou 21,6% de falsos negativos. Esse número é muito similar àquilo que vocês encontram na literatura de maneira geral. Tem diversos trabalhos publicados na década de 80 que mostram números similares. E 4,2% de falsos positivos. Tá? Em relação à pleura, o número de falsos negativos era maior ainda. Isso pelos motivos que o Eduardo falou. Placas, quando elas não são grossas ou quando não estão calcificadas, muitas vezes elas não são vistas no raio-x. E em relação à placa, a gente tinha mais falso positivo, por causa de gorduras extrapleural, fraturas de costelas antigas, enfim. Então, a toma é melhor.
Vocês notam aqui um outro gráfico, isso é um trabalho que vem da Finlândia, que mostra o score de fibrose na tomografia comparado à classificação do OIT. Então vocês notam aqui que quando vocês têm um score de fibrose relativamente alto, muitas vezes vocês têm radiografias dentro do 000/1, que é uma radiografia suspeita, que não é considerada anormal, tá? Tomografia, isso é para vocês terem uma ideia da dificuldade de diagnóstico nas fases iniciais, né? Como nós já falamos, o sítio inicial da asbestose é essa região aqui. Vocês estão vendo isso aqui, esse tubinho aqui é um bronquíolo, esse tubinho branco é uma artéria. Então é um processo que normalmente começa nessa região. E isto aqui vai se manifestar do ponto de vista de imagem, às vezes como pequenos pontos aqui na região subpleural à tomografia. E isso aí, muitas vezes, no raio-x de tórax, nas fases iniciais, é absolutamente invisível, tá? Explicando um pouco mais qual é a correlação entre o que acontece no pulmão e o que a gente vê na imagem. Vocês têm aqui, por exemplo, um corte de pulmão e vocês têm aqui na região peribronquiolar algumas áreazinhas de fibrose, que são essas aqui. Isso aqui, isto aqui, isto aqui. E isto que dá aqueles nodulinhos que a gente vê na região subpleural. Só que isso vai progredindo, e à medida que isso aí progride, vai levando à invasão dos dutos alveolares, eles entram muitas vezes, eles colabam e levam à formação das chamadas linhas subpleurais. O que é uma linha subpleural? Do ponto de vista anatomopatológico, vocês veem isso aqui. Quer dizer, a linha subpleural seria mais ou menos isso aqui, que vai se expressar do ponto de vista de imagem. Aqui vocês têm uma linha subpleural, que seria, vamos dizer, essa expressão daqui, e vocês têm os pontinhos, os chamados dots, que seria eventualmente uma expressão disso aqui, tá? Que, mais uma vez, nas fases iniciais é muito difícil de ver num raio-x de tórax, mas na tomografia nós conseguimos ver, tá? Ok, eu acho que eu vou pular isso aqui, que... Quando que nós indicamos, quando que a tomografia de tórax é essencial em relação à visualização do pulmão, tá? Primeira coisa, quando vocês têm uma radiografia que foi considerada fronteiriça, vocês ficam na dúvida se ela está entre uma suspeita ou uma anormalidade leve. Quando existe um desbalanço entre o que o paciente fala para vocês em termos de sintomas ou o que a prova de função mostra, muitas vezes ele está com a prova de função alterada, vocês vão ver a radiografia de tórax e vocês dizem que a radiografia é normal. Então, quando tem esse desbalanço, é também uma indicação de tomografia. E por último, que o Eduardo já mostrou para vocês, quando vocês têm placas pleurais extensas, vocês não conseguem ver o parênquima pulmonar direito, então a tomografia é um exame que vamos dizer, muito bem indicado, tá? Então aqui são as alterações tomográficas um pouco mais, aqui vocês veem alguns nódulos subpleurais, chamados DOTs, algumas áreas muito discretas de vidro fosco, tem alguns septos espessados, isso é uma fase bem inicial. Aqui vocês já têm o que se chama de desarranjo lobular, linha subpleural, e aqui, obviamente, vocês já começam a ter uma fibrose dos septos interlobulares, vocês já começam a ter um desarranjo maior, um início de um faviolamento muito leve, aqui dá para ver também aqui em cima, certo? Então, isso são alterações que são muito sugestivas na tomografia. Agora tem um pequeno problema. Da mesma forma que no raio-x, o raio-x a gente considera normal a partir de 1/0.
Quando que a gente considera uma tomografia anormal para dizer que o paciente tem asbestose ou não? Então, isso é uma discussão interessante. Durante muitos anos, e até agora, nós utilizamos um critério que foi publicado em 85, que era um trabalho cujo primeiro autor era o Dr. Ganso, né, um radiologista americano, e ele dizia o seguinte: ou você encontra sinais definitivos de fibrose, que basicamente é faviolamento e bronquiectasias ou bronquiolectasias de tração, ou então você considera que se você tiver a soma de 3 sinais menores bilateralmente em mais de um nível, você pode chamar isso de asbestose. Então, nós adotamos esse critério. Mais recentemente, em 2005, apareceu uma classificação tomográfica de doenças ocupacionais e ambientais, que é chamada ICOERD, né? Enfim, isso é o acrônimo, que é uma classificação que não é oficial, não foi adotada pela OIT. Ela é utilizada, por exemplo, na Alemanha ela é largamente utilizada, no Japão ela é muito utilizada, e eu acho que nos Estados Unidos alguns centros, como eu acho que o Mount Sinai deve estar usando essa classificação, porque um dos radiologistas do Mount Sinai também é muito atuante dentro do grupo. Tá? E essa classificação tomográfica ela é muito similar à classificação radiográfica. Existe uma folha de leitura com opacidades irregulares, irregularidades intralobulares, interlobulares, vidro fosco, enfim, diversos símbolos, é muito similar. E existe uma proposta de que quando o grau de opacidades irregulares, a soma deles for de 2 ou 3 pela classificação ICOERD, também de utilizar isso como um corte entre uma tomografia suspeita, eventualmente, uma tomografia considerada anormal. Tá? Isso aqui está publicado no Consenso de Helsinki de 2014. Tá? Isso aqui vem do Consenso de Helsinki de 2014. Tá? Aqui no Brasil, nós temos usado, não de forma difusa, a classificação tomográfica de acordo com a utilização dessa folha de leitura. Falamos de história ocupacional, sintomas, função pulmonar, imagem. Vamos falar um pouquinho de anatomia patológica em relação à asbestose. Quando que nós precisamos de tecido para fazer diagnóstico de asbestose? É muito raro, muito difícil, tá? De maneira geral, quando a gente tem uma dissociação entre o histórico e as alterações de imagem, seria uma indicação, tá? Quando a gente tem uma exposição que é absolutamente incerta ou muito leve para causar aquilo que vocês estão vendo na imagem, quando a latência for muito pequena, a asbestose é uma doença de alto período de latência. Muito difícil vocês verem asbestose com menos de 20 anos de latência. De maneira geral, é mais do que 30 anos. Tá? É claro que isso depende da magnitude de exposição, mas como eu já falei no início, grandes exposições a amianto hoje em dia são raras, inclusive aqui no Brasil. Não é muito frequente a gente ter exposições maciças ao asbesto. Tá? O exame histológico e mineralógico pode ser complementar em casos de história de exposição não existente ou duvidosa. Então, assim, na nossa experiência, eu dificilmente lembro alguma vez que a gente pediu biópsia, né? Porque, como eu falei, a maior parte dos casos tem histórico ocupacional bem definido. Eu me lembro uma vez que veio um paciente ao nosso ambulatório que tinha exposição a asbesto
e ele chegou com uma fibrose relativamente, não era uma fibrose inicial, era uma, vamos dizer, uma categoria 2, OIT, com baqueteamento digital, só que a exposição dele vinha de 2 anos para trás, que é absolutamente incompatível com o diagnóstico de asbestose. Então, provavelmente, devia ser uma outra doença intersticial, né? Critérios de diagnóstico de asbestose. Isso aqui é uma coisa que eu gostaria de concentrar um pouco, né? Então, como eu falei, vamos voltar aqui. É uma doença que começa na região bronquiolar, né? Focos de fibrose na parede de bronquíolos associada com a presença de corpos de asbesto. Isso é uma definição de 1982. Em 1997, foi o primeiro consenso de Helsinki, eles determinaram essa mesma definição, mas dizendo que precisava de pelo menos 2 corpos de asbesto por centímetro quadrado na hora que se examina a lâmina. E recentemente, no ano de 2010, houve uma nova publicação de um grupo de patologistas, não só dos Estados Unidos, mas incluindo de outras partes, e eles disseram que a asbestose é definida como a presença de fibrose difusa envolvendo os septos alveolares, que quando a fibrose é confinada à parede dos bronquíolos, ela deve ser interpretada como doença de vias aéreas pelo asbesto. Tá? 2010. O critério de Helsinki 2014, quando a gente lê com calma, não dá para entender muito bem se eles assumem isto ou não. Eles parece que tendem a assumir. Agora, todos vocês que trabalham com atenção a pacientes e doenças relacionadas ao asbesto conhecem esse esquema aqui. Isso aqui é um desenho de como que a asbestose começa e como que ela progride, tá? Então vocês têm aqui vamos dizer, a fibrose confinada na região ao redor dos bronquíolos, né? Aqui você tem outro, isso aí já passa para os septos alveolares, daí evolui, começa a distorcer o parênquima até chegar no faveolamento. Agora eu pergunto para vocês, por que chamar isto aqui de doença de vias aéreas causadas pelo asbesto? Isso nada mais é do que uma fase inicial da asbestose. Eu, sinceramente, não compreendo. Eu acho que essa denominação proposta nesse critério de 2010, ela traz muita confusão em relação ao diagnóstico de asbestose, principalmente quando isso vai chegar no judiciário. Tá? Uma coisa é dizer que a pessoa tem doença de vias aéreas causadas pelo asbesto, outra coisa é dizer que a pessoa tem asbestose. Tá? Então, mais uma vez, critério de Helsinki 2014, aquele lá, diagnóstico de asbestose requer a presença de fibrose intersticial associada com a presença de 2 ou mais corpos de asbesto por centímetro quadrado, tá? E, adicionalmente, é comentado que pode haver casos de asbestose por crisotila que não se encontram corpos de asbesto. Mas aí eles colocam uma última frase que mas isso é especulativo ainda. Por quê? Porque a crisotila é uma fibra de vida média dentro do pulmão mais curta, ela é eliminada com mais facilidade. Tá? Então isso é um outro ponto de discussão e de fricção em relação à questão de utilizar esse critério de encontrar fibras de asbesto, porque o mundo inteiro que usa asbesto hoje usa só crisotila. Tá? E um outro ponto muito importante que eu queria abordar com vocês aqui, que é o seguinte, dentro das estratégias da indústria, hoje a indústria está enfrentando um número muito grande de processos na justiça aqui no Brasil, né? E os experts contratados pela indústria têm frequentemente questionado
casos de doenças relacionadas a asbesto, né? E eles dizem o seguinte: a exposição não foi suficiente ou não é provada, ou então que o diagnóstico diferencial não foi devidamente abordado, ou porque a doença foi devido a outros fatores, como por exemplo tabagismo, e vão pedir para que se faça exames mais invasivos, vão tentar induzir os juízes a fazer exames, pedir que se faça uma prova mais invasiva de exposição a asbesto, o que normalmente é desnecessário e na maior parte das vezes é antiético, tá? Atribuição. Como que a gente atribui uma fibrose intersticial ao asbesto? Na maior parte das vezes, a história ocupacional é extremamente importante, utilizando, vamos dizer, um histórico por um profissional que é habituado, ou utilizando questionários ou matrizes, ou com dados de exposição cumulativa, que a gente tem muito pouco aqui no Brasil, tá? E associado a tempo de latência e as alterações de imagem compatíveis. Isso nos autoriza a fazer diagnóstico de asbestose, tá? O diagnóstico diferencial se requer quando as imagens não são típicas ou quando existem alterações clínicas, funcionais e de progressão de imagem não esperadas. Então, lembrem dessa coisa da evolução funcional na asbestose, porque outras doenças intersticiais de pulmão que são frequentes costumam cursar com perdas funcionais grandes em curto espaço de tempo. Ok? Então, era isso. Muito obrigado.